Início do espetáculo. Pegar e Levar. Homenagem a Antunes Filho. Uma imagem de palco com as cortinas fechadas e uma narração em off. Cássio, Kael Guimarães, Cleusa Maria, Nath Fonseca, Felipe Jonathan e Rita Matiusso. Apresentando Matheus Dias. Direção: Valério Peguini. Assistência de direção: Kael Guimarães. Figurinos: Cleusa Maria. Assistência de produção: Rodrigo Fernandes, Ana Macedo, Patrícia Oliveira. Design: Gabriel Fan. Intérprete em Libras: Andréia Martins Amaro. Agradecimentos: Misael Pedrosa, Patrícia Meira Guimarães, Ana Rosa Bernardes. Destacamos a participação dos alunos da Escola Joaquim Nabuco. O espetáculo é dedicado a Elizabeth Tavares, Geisiane Carvalho, Roberto Rodrigues e Ângela Maria Cirineu. Devido à incontinência virtual de algumas pessoas, informamos que as fotografias são permitidas e desejadas, porém sem o uso de flash. Pedimos que deixem seus celulares no modo silencioso. Em suas postagens, marque as nossas redes sociais, @Grupo Baal. Desejamos a todos um bom espetáculo. A imagem se mantém fixa no centro do palco do teatro, com as cortinas fechadas. As luzes se apagam e começa uma narração em off. Eu agradeço aos céus, né, aos deuses imortais, porque se não tivesse arte, acho que não tem razão de nada mais. A razão da vida é a própria arte, né, esse jogo, né? A arte é uma espécie de revelação. Eu faço um estudo do tempo. Eu pego o tempo e decodifico de uma outra maneira. Eu faço uma especulação sobre o tempo. O tempo largo, extenso. E procuro caminhar nesse tempo de uma outra maneira que não ocidental. Silêncio, portas do subconsciente e do inconsciente. Ele me ensinou isso, a me enveredar por essas portas e ir para caminhos, né, invisíveis, né, inefáveis, que não dá para se explicar os caminhos pelos quais o casuano me levou pela mão, no inconsciente, né?
Isso me aproximou muito também, eu já estava me ligando muito a Jung, me ligou muito aos arquétipos, aos mitos. Você vai envelhecendo e a gente vai voltando para a infância. Um retorno nas raízes, né? Uma espécie de inventário que você começa a fazer, né? É aquela coisa do Bergson, né? Uma bola de neve. O passado é o presente. É tudo, é um elan, é um impulso só. Então, eu estou sempre na infância, né? Estou sempre brincando na rua. As cortinas se abrem e uma luz leve ilumina o centro do palco. Nove atores entram no palco da direita para a esquerda. Todos eles vestem roupas simulando camisa de forças e toucas brancas. O primeiro ator tem um tarol acoplado à sua cintura. Os demais atores dançam e fazem movimentos sem nexos e com total falta de sanidade. Rindo e se estapeando, eles dão a volta 2 vezes ao palco, da direita para a esquerda. Enquanto todos os atores saem de cena, 2 atores deitam ao chão com um pequeno baú de madeira no meio deles. Um dos atores tem o cabelo cacheado comprido até o ombro. O outro ator, o cabelo curto. Os 2 atores usam barba. Um feixe de luz central ilumina os 2 atores deitados ao chão. Agora, 2 atores entram pela lateral direita do palco e esticam os seus braços para frente, enquanto outros 4 atores trocam suas camisas de forças brancas por capas pretas com capuz preto. Na sequência, os 2 atores com a túnica preta caminham da direita para a esquerda do palco, passando sobre os atores deitados no chão. Wovon lebt der Mensch? Wovon lebt der Mensch? In dem
O palco tem um cenário totalmente escuro ao fundo, tendo apenas focos de luzes iluminando os 2 atores deitados ao chão e os 2 atores de túnica preta que se posicionam à esquerda do palco. No momento em que eu vou celebrar o meu triunfo sobre o meu maior inimigo. Neste instante, 3 atrizes usando roupas de alfaiatarias pretas, com camisa social branca, segurando bengalas e um chapéu tipo cap, se posiciona ao fundo do palco. Mas em meio de grandes acontecimentos, convém conversar com o nada. Homem, você sabe por que dobram os sinos? Sim. Meu cachorro morreu. Isso foi uma insolência? Não, foi velhice. Aguentou até o fim. Eu pensava, por que as patas dele tremem assim? Ele tinha apoiado as da frente no meu peito. Ficamos deitados assim toda a noite, até quando começou a esfriar. Mas de madrugada, ele já estava morto e eu o afastei de mim. Por que você... Agora não posso mais voltar para casa, porque ele está apodrecendo e cheira mal. Por que você não joga fora? Não é da sua conta. Os atores que estavam deitados ao chão agora se levantam e ficam sentados. Todos fazem perguntas bobas. Perguntar já é bobagem. Mas mesmo assim vou continuar perguntando. Quem cuida de você? Porque se não tem quem cuide de você, vai ter que ir embora. Aqui não se pode admitir nem carne podre, nem gritaria. Eu estou gritando? Agora é você quem está perguntando, embora com um certo sarcasmo que não compreendo. Sim, isso eu não sei. Porém, se trata de mim. Não faço caso de você, mas quem cuida de você? De vez em quando, um menino que um anjo fez na mãe dele enquanto ela colhia batatas. Os atores à esquerda, com túnica preta, interpretam o que dizem com leves movimentos com as mãos. Ele atravessava o deserto e seus homens disseram: é longe demais, volte dali. E ele respondia a cada vez: essa terra precisa ser conquistada. Marchavam todos os dias até gastar os sapatos. Então sua pele rachou e continuaram marchando de joelhos. Os atores sentados no chão enfatizam o que falam com movimentos dramáticos com os braços. Uma vez chegaram ao oásis e disseram: é assim a nossa pátria. Aí o filhinho do imperador caiu numa cisterna e se afogou. Guardaram 7 dias de luto. A dor que sentiam era infinita. Uma vez viram os cavalos morrerem. Uma vez chegaram o vento e a areia cobriu a todos e acabou tudo. E voltou o silêncio. E a terra foi deles. E eu esqueci o nome dele. Como você sabe disso? Está tudo errado. Foi bem diferente. Quando ele era tão forte que eu parecia ser filho, fugi. Porque não permito que ninguém me domine. De que você está falando? Passavam nuvens. Perto da meia-noite apareceram estrelas. Depois foi tudo silêncio. As nuvens fazem barulho? É verdade que morreu muita gente nas cabanas sujas perto do rio que transbordou na semana passada. Mas não conseguiram atravessar. Já que sabe tudo isso, você nunca dorme? Quando eu me deito em cima das pedras, a criança que acabou de nascer chora. E então sopra um vento novo. Ontem à noite o céu estava estrelado. Ninguém morreu perto do rio. Não nasceu criança nenhuma, não soprava nenhum vento. Então você deve ser cego, surdo e ignorante. Ou é maldade sua? O que você faz o tempo todo? Eu nunca vi você. De que ovo saiu? Hoje percebi que este ano o milho está ruim. Por que não choveu? Um vento tão escuro e quente sopra dos campos. É verdade.
o milho não está bom. Assim aconteceu há 38 anos. O milho torrou no sol e antes que morresse, caiu uma chuva tão forte que apareceram ratos e devastaram todos os outros campos. Depois, entraram nos povoados e morderam as pessoas. Esse alimento matou os ratos. Nunca soube nada disso. Deve ser também invenção, como o resto. A história não fala nada disso. Não existe história. E Alexandre... Movimentos dramáticos com os braços. Histórias! Quem é esse tal de Napoleão? Aquele que conquistou metade do mundo e sucumbira pela própria soberba. Isso é coisa que só dois podem acreditar. Ele e o mundo. É falso. A verdade é que Napoleão era um homem que remava numa galera e tinha a cabeça tão grande que todos diziam: não podemos remar porque sobra muito pouco espaço para os nossos cotovelos. Quando o barco afundou, porque não remavam? Ele encheu a cabeça de ar e se salvou. Só ele. E como estava acorrentado, teve de continuar remando. Lá de baixo, não via para onde e todos tinham se afogado. Então, pensando no mundo, ele abanou a cabeça e como era pesada demais, ela se desprendeu. Essa foi a maior tolice que eu já escutei na vida. Você me decepcionou muito com essa história. As outras, pelo menos, estavam bem contadas. Mas, que opinião você tem do imperador? Não existe imperador. Só o povo pensa que existe um, e só um único homem pensa que é o imperador. Quando tiverem construído bastantes carros de guerra e os tambores estiverem treinados, haverá guerra e vão procurar um adversário. Mas agora o imperador derrotou seu adversário. Matou! Não derrotou. O idiota matou o idiota. Era um inimigo forte, acredite! Um homem bota pedrinhas no meu arroz. É esse o meu inimigo. Ele se vangloriava porque tinha mão forte, mas morreu de câncer. E quando fecharam o caixão, a mão dele ficou presa. E não perceberam quando levaram o caixão, de modo que a mão ficou pendurada, vazia, desamparada, nua. Você nunca se aborrece de ficar deitado assim? Antes as nuvens passavam no céu, sem parar. É a elas que eu contemplo. Não pararão nunca. Agora não há nuvens no céu, portanto está delirando. Isso é claro como o sol. Sol não existe. Você talvez seja até perigoso, paranoico ou louco furioso. Era um cachorro bom, não um cachorro qualquer. Merecia o melhor. Até me trazia carne e de noite dormia no meio dos meus trapos. Uma vez houve uma grande gritaria na cidade. Todo mundo tinha alguma coisa contra mim, porque eu não dou nada de importante a ninguém. E até os soldados vieram atrás de mim. Mas o cachorro afugentou a todos. Por que me conta isso? Porque acho você burro. O que mais pensa de mim? Tem voz fraca, portanto é medroso. Pergunta demais, portanto é lacaio. Procura me preparar armadilhas, portanto não está seguro de si, nem das coisas mais seguras. Você não acredita em mim, mas fica me escutando, portanto é um homem fraco. Por fim, pensa que o mundo todo gira em torno de você, quando há pessoas mais importantes. Eu, por exemplo. Além disso, você é cego, surdo e ignorante. Os outros defeitos não conheço ainda. Não é um quadro muito animador. Não vê nenhuma virtude em mim? Você fala em voz baixa, portanto é humilde. Pergunta muito, portanto tem ânsia de saber. Examina tudo, portanto é cético. Escuta o que imagina ser mentira, portanto é indulgente. Acredita que tudo gira em torno de você, portanto não é pior que todos os outros homens e sua crença não é mais tola que a dos outros. Além disso, ver demasiado não o confundiu. Não se preocupa com o que lhe interessa. Não está paralisado pelo saber. As outras virtudes você deve saber melhor que eu ou qualquer outro. Você é espirituoso. Toda adulação merece pagamento, mas agora eu vou pagar nada pelo meu pagamento.
Eu pago todos os serviços que me fazem. Isso é evidente. O fato de esperar a aprovação revela sua alma comum. Não guardo rancor de você. Isso também é comum? Porque você não pode me fazer mal. Posso mandar jogar você num calabouço. É fresco lá? O sol não entra nunca. O sol não existe. Você deve ter memória ruim. Também posso mandar matar você. Então já não vai chover na minha cabeça. Os insetos vão embora, meu estômago vai me deixar em paz e haverá o maior silêncio que já conheci. Os dois atores da direita que estavam sentados agora se jogam ao chão, mas levantam logo em seguida para dar as suas falas. Não diga isso para ninguém, senão vou tirar conclusões observando seus atos. Não creio que me desprezem. Diante todos se curvam, mas isso não me impressiona. Só os insistentes me incomodam com suas conversas e perguntas. Eu te incomodo? Essa é a pergunta mais boba que você fez hoje. Você não tem vergonha! Não respeita a intangibilidade de um ser humano. Os dois atores sentados ao chão expressam bastante raiva ao dizerem suas falas. Você depende do respeito de cada homem. Eu domino os homens, por isso me respeito. A rédea também pensa que domina o cavalo. O bico da andorinha pensa que orienta seu voo. E a ponta da palmeira pensa que arrasta a árvore em direção ao céu. Você é um homem mau. Enquanto os dois atores de capa e capuz preto se mantêm estáticos em pé no chão, os dois atores sentados se posicionam um de frente para o outro de perna cruzada e abrem o baú que emite som de caixa de música. Eles mantêm a cabeça baixa e simulam uma manivela, como se estivessem rodando a engrenagem da caixa. Logo em seguida, após fecharem a caixa, eles apontam um dedo para a plateia com cara de sarcasmo e dão suas falas. Esse homem tem uma mulher que rouba dele. À noite ela se inclina sobre ele para lhe tirar dinheiro. Às vezes ele acorda e a vê inclinada sobre ele. Então pensa que ela o ama tanto que não pode passar uma noite sem o contemplar. Por isso perdoa os pequenos roubos que descobre. Vai começar outra vez. Nenhuma palavra disso é verdade. Agora você pode ir. Você está ficando vulgar. Diga-me pelo menos, por que não me suporta, mas me contou tanta coisa? Porque você não foi orgulhoso demais para escutar a minha conversa. A única coisa que eu precisava para esquecer a morte do meu cachorro. Agora eu vou embora. Você estragou o dia mais belo da minha vida. Piedade não leva a nada. A única coisa que vale em você é a coragem de falar comigo nestes termos. E foi por isso que fiz todos esperarem. Os dois atores que estão de pé, vestindo capa preta e capuz preto, se posicionam um de frente para o outro. Logo depois, eles se voltam para a direita do palco e saem andando devagar, passando de frente aos atores que estão sentados ao chão. As atrizes que estavam ao fundo do palco vestindo roupa preta, bengala e chapéu tipo cap os acompanham na saída. Os dois atores que ficaram no palco sentados ao chão levantam as cabeças para dar as suas falas. Agora ele foi embora. Deve ser de manhã, pois o ar está tão quente. O garoto hoje não vem. Há festa na cidade. Aquele idiota também foi para lá. Agora eu tenho que pensar outra vez no meu cachorro. Os dois atores sentados ao chão finalizam a cena tentando ver alguma coisa. Mas eles abaixam a cabeça e as luzes se apagam. Início da próxima peça. Uma luz se acende, mostrando duas cadeiras em primeiro plano, uma mesa ao fundo, que tem uma boneca loura em cima da mesa, duas taças de plástico e uma garrafa de vinho.
Aparecem então 3 atores, sendo 2 homens e uma mulher. Os 2 homens vestem um short bege colado ao corpo, sem camisa e cabelo cacheado até o ombro. A mulher usa uma roupa social de alfaiataria preta e um chapéu tipo cap. Aos poucos, eles vão tirando todos os objetos que estão em cena. Os 2 atores de short bege entram pela direita do palco e retiram a garrafa de vinho que está em cima da mesa e um prato. Saem pela direita do palco. A atriz de roupa preta entra pela esquerda do palco, organiza a cadeira que está à esquerda, pega outra cadeira e a retira saindo pela direita do palco. Na sequência, os 2 atores entram pela direita do palco e retiram a mesa que está no centro do palco, saindo pela direita do palco. Um dos atores de cabelo cacheado preto e short bege entram pela direita do palco. Ele organiza a cadeira e coloca bem central, abaixo do holofote de luz. Vemos agora apenas a cadeira de modo central no palco, sendo iluminada por um foco de luz. O fundo do palco é totalmente preto e não há mais nada no cenário. Entra agora, pela direita do palco, um ator usando um smoking preto, calça social preta, sapatos pretos, camisa social branca, um chapéu tipo cartola e uma gravata tipo borboleta. Ele se posiciona ao lado direito da cadeira e fica olhando para a plateia. O ator olha para a esquerda do palco, aponta o dedo indicador para a esquerda e faz um movimento como se estivesse chamando alguém. Na sequência, entra um ator com um smoking branco, calça social branca, sapato preto e um chapéu tipo cartola. O ator de roupa branca senta na cadeira, retira um pequeno caderno e uma caneta do bolso e começa a fazer anotações. Levante a mão e pergunte. Senhor presidente, qual é, em sua opinião, o comprimento ideal das pernas de um homem? Como disse, Quero que pergunte qual é, em minha opinião, o comprimento ideal das pernas de um homem. posso perguntar o porquê, senhor presidente? Ora, por quê? Porque eu tenho uma resposta ótima. E qual é, senhor? O ideal para que cheguem ao chão... Perdão, não entendi. O ideal para que cheguem ao chão, pô. Essa é a resposta, senhor presidente. O ator de roupas brancas se levanta e se inclina vagarosamente em direção ao ator de roupas pretas. O ator de roupas pretas gesticula com a mão e quase estapeia o ator de roupas brancas. Os amigos, os vizinhos, os ministros e outras pessoas. Os dois atores se voltam para a plateia e continuam as falas. Posso perguntar, senhor? O ator de roupas brancas se desloca em direção ao outro ator, anda ao seu entorno e logo em seguida se posiciona atrás do ator de roupas pretas. Um cirurgião ou um escultor? Não, pensando bem, não. Eu acho que era um fazendeiro. E por que ele queria saber isso? Sei lá, só sei que me havia solicitado uma audiência com uma certa urgência. Estou entendendo. O ator de roupas brancas se posiciona à esquerda da cadeira. Você está pálido? Sem dúvidas, é uma pergunta estranha. É, mas todos morreram de dar risada. Respondi rápido como um raio. Ninguém está duvidando disso, senhor. Os ministros então nem se fala. Morreram de dar risada. E o homem que fez a pergunta disse alguma coisa? Disse muito obrigado e foi embora. E o senhor não perguntou por que ele queria saber isso? Se quer saber, Janice, eu já estava muito satisfeito com a minha resposta. O ideal para que cheguem ao chão. Os dois atores continuam o diálogo voltados para a plateia. É que, sabe como é? A coisa me preocupou um pouco. A luz vai se abaixando aos poucos e o palco fica totalmente escuro. A luz se acende e o ator que estava usando roupas pretas agora está sentado na cadeira sob o holofote de luz. À direita do palco entra uma atriz branca de cabelos claros com um vestido longo vermelho e um chapéu de babados. Ela dança e faz performance da música balançando a sua saia para a plateia. Ei, Bi! Vem nanar! O que foi que aconteceu? Aquele homem hoje, a tal pergunta, não consigo tirá-lo da cabeça. Janice me pôs o grilo na cuca. A mulher se posiciona Esqueça ao lado ele. direito do ator. Gostaria, Mary. Puxa, como eu gostaria. Mas os olhos pidões com que o cara me perguntava
quase implorando uma resposta. Por que teria feito isso? Preciso de um drink. Não! Você anda bebendo muito ultimamente. Essa maldita guerra civil. Não é a guerra. O que me preocupa é que não respondi ao pobre homem que me perguntava. Estava mais preocupado em dar uma resposta engraçada. Os dois atores continuam o diálogo, olhando para a plateia. Apenas para arrancar umas gargalhadas de meus ministros. E eles nem gostam de mim. Eles o amam, Abe. Não amam nada, acham meio fútil. No entanto, foi uma tirada genial, não foi? Também achei. Grande resposta. Ideal para que cheguem aos joelhos. Ao chão, pô! Não, você disse de outro jeito. Claro que não. Qual seria a graça? Pra mim é muito mais engraçado. Isso é engraçado? Claro. Mary, você nem sabe o que está falando. A simples ideia das pernas chegando só até os joelhos. Esqueça. Cadê o maldito bufo? Não permitirei que você beba hoje. Você anda bebendo muito. A atriz agora se posiciona ao lado esquerdo do ator, com a mão no seu ombro. Venha cá, Abe. Hoje é dia de lua Ela o abraça e faz como na noite carícias, em que nos conhecemos. enquanto ele continua sentado. Ora, Mary, a noite que nos conhecemos era a lua minguante. Cheia! Eu vou consultar um Ana. Tá bom, esqueça. Mas eu tenho certeza. A pergunta do tal homem ainda me incomoda. O que terá ele querido dizer com aquilo? A luz então se abaixa aos poucos. E na sequência, a luz acende apenas com a cadeira vazia no meio do palco. Logo em seguida, à esquerda do palco, entra uma atriz usando um vestido longo de cetim, um chapéu preto de babados e uma lamparina na sua mão direita. Ela anda em direção ao lado esquerdo do palco, onde está entrando um ator de calças beges, camisas social brancas, capa preta e um cabelo cacheado amarrado. Oh, Alice, fiz uma coisa tão estúpida. Por quê? Não me diga que não vai perdoar o nosso filho. Não lhe perguntei. O quê? Você não lhe perguntou? Não sei o que me O ator de capas, enquanto diz suas falas, gesticula com as mãos, demonstrando a emoção que quer passar. importante. Ministros e 1000 amigos dele. Quando alguém disse, Sr. Lincoln, este homem cavalgou o dia inteiro para lhe fazer uma pergunta. E durante todo o tempo que estive cavalgando a cavalo, a pergunta martelou na minha cabeça. Senhor presidente, meu filho Wendell cometeu uma falta. Sei que é grave dormir em serviço quando se está de sentinela, mas executar uma pessoa tão jovem me parece tão cruel. Senhor presidente, o senhor não poderia... A atriz de roupas pretas se vira para o ator e faz movimentos com os braços, como se estivesse sem paciência. Pois é, mas por alguma razão, com aquela gente toda me olhando, quando vi o presidente, disse: Senhor presidente, em sua opinião, qual é o comprimento ideal das pernas de um homem? O quê? Isso mesmo, foi o que lhe perguntei. Não me pergunte por quê, qual é o comprimento ideal das pernas de um homem. Que diabo de pergunta é essa, Will? Os dois atores olham para baixo e fazem movimentos de negativa com a cabeça. Que o comprimento das pernas? Oh, Alice, perdoe-me. Qual é o comprimento ideal? Com um tom de ameaça, a atriz se aproxima do ator, que o assusta e faz ele esquivar para a direita. Uma pergunta tão idiota quanto essa! Eu sei, não precisa ficar me lembrando. Por quê, Will? Logo as pernas, Will, esse assunto nunca lhe interessou. Eu sei lá, estava brincando com as palavras. Até esqueci o que queria perguntar. Até podia escutar o relógio fazendo tic-tac. Não quis parecer babaca. O ator curva o seu tronco para baixo, com as mãos esticadas para as pernas, explicando o que ele disse. Disse, o ideal para que cheguem ao chão. O ideal para que chegue ao chão? Que raio ele quis dizer com isso, Will? Eu sei lá, mas todo mundo riu. Claro, aqueles caras estavam a fim de rir de qualquer coisa mesmo. É, Will. No fundo, sabe, Will, o que eu acho?
Você não queria que seu filho fosse perdoado. O quê? É isso mesmo, Will! É isso mesmo que você ouviu, Will! Talvez você não quisesse que a sentença do seu filho fosse comutado, porque você tem ciúme! O ator, com um ar de raiva, dá a volta atrás da atriz e apoia sua mão na cadeira. Sim, Will! Ciúme! Sabe por quê, Will? Porque ele é muito mais forte do que você! Saca? A atriz cerra o seu punho e gesticula com raiva, olhando para o ator. Qualquer outro homem dessa redondeza, Will! Pare com isso! Pare com isso! Não dá pra ocultar, Will! Você é um merda de fazendeiro! Está bem. Admito. Detesto esta fazenda. As sementes se parecem comigo. E a terra. Não vejo diferença entre terra e estrume. Você estudou agronomia naquelas escolas frescas. Vive rindo de mim, me gozando. Eu planto milho e nascem nabos. Acha que isso não me machuca? Se você, Will, colocasse etiqueta nas sementes, saberia o que estava plantando! Quero morrer. Os dois atores se voltam para a direita do palco e caminham como se fossem abrir a porta. Entra então à direita do palco o ator de smoking preto e cartola. Senhor Reis? A atriz faz um semblante de surpresa e coloca a mão no Mas só peito. pude pensar naquilo, estava tão nervoso. O ator de cabelos cacheados e capa se ajoelha em frente ao ator de smoking preto. O ator que está de pé de smoking preto dá as mãos ao ator que está ajoelhado e o ajuda a Todos levantar. aqueles que cometeram o erro merecem ser perdoados. Os três atores se posicionam de frente ao palco voltados para o público e dão as mãos. Devo agradecer-lhes e amá-los por isso. Nós também reavaliamos nossa vida. Podemos chamá-lo de Abe. Claro, por que não? Mas não há nada para se comer nessa casa? Um sujeito viaja horas e horas e ninguém oferece um prato de comida? Ao final da sua fala, os três atores se direcionam para a direita do palco e as luzes se apagam. A luz se acende novamente, mostrando apenas a cadeira no centro do palco. O ator de cabelos longos cacheados e short bege entra no palco pela esquerda. Com um olhar de questionamento, olha de um lado para o outro, dá de braços e pede aplausos. Na sequência, uma atriz de vestido vermelho longo entra à direita do palco, segurando vestes vermelhas de cetim. Uma outra atriz, de roupas pretas de alfaiatarias e chapéu tipo cap, vem segurando vestes de cetim branca. As atrizes, então, começam a colocar a veste no ator. As atrizes se atrapalham a colocar as roupas no ator. Ele acha graça. Os três estão tentando vestir a roupa no ator, mas não chegam em um acordo em como colocar a roupa. A roupa é finalmente colocada de forma correta, e o ator dispensa as duas atrizes. De todos os homens famosos deste mundo, o que eu mais gostaria de ter sido... O ator com as vestes de cetim se posiciona ao lado da cadeira. Não apenas porque ele era capaz de grandes observações, porque eu também sou capaz de grandes observações. Embora as minhas se concentrem basicamente em bundas de aeromoças e preços de geladeiras. O que me fascina no mais sábio Uma de atriz todos os com um gregos vestido preto da altura dos joelhos entra à direita do palco, estica os braços, beija o ator, rodopia e sai à esquerda do palco. Na sequência, entra uma atriz à direita do palco com um vestido vermelho longo, com pincel de maquiagem, uma maquia em cena e sai à direita do palco. O ator com vestes de cetim, com movimentos simulando pânico, coloca as mãos para cima e salta para cima da cadeira. Mas devemos reconhecer que a brava morte de Sócrates... Ele desce novamente da cadeira e se posiciona ao lado esquerdo da cadeira.
Entra então, pela esquerda do palco, uma atriz de cabelos longos. Ela veste roupas pretas de alfaiataria e segura um grande caderno. Ela entrega para o ator de roupas de cetim uma caneta, ele assina o livro e ela sai pela esquerda do palco. O ator se volta para a plateia e gesticula com os braços dramaticamente. Pode um objeto ser considerado uma obra de arte se ele também pode ser usado para limpar o fogão? E em sonho sou visitado por símias e Agatha. Neste momento, entram dois atores, um à esquerda e outro à direita do palco. Eles andam em linha reta, se cruzam atrás do ator que agora está sentado na cadeira. Eles se posicionam um à direita e outro à esquerda do ator. Eles estão trajando vestes brancas, estilo romanas, com sandálias trançadas até o alto da canela. Um tem o cabelo cacheado, comprido. O outro tem o cabelo liso, E se você curto. quiser dar uma voltinha? Boa pergunta. Não posso. Não sei se estou sendo inconveniente, mas tenho umas notícias. Neste Você foi momento, condenado à morte. o ator principal, que usa vestes vermelhas, Tudo bem. senta na cadeira. Digo eu. Chato foi ter provocado tanta polêmica no Senado. Polêmica nenhuma, a decisão foi unânime. Verdade? Primeiro escrutínio. Achei que eu tava dando mais ibope. O Senado está puto com você por causa daquelas suas ideias acerca de um estado utópico. Talvez eu nunca devesse ter sugerido que precisávamos ter um rei filósofo. Principalmente apontando pra você mesmo e pigarreando o tempo todo. Sabe, eu não consigo guardar ódio dos meus... O ator com vestes vermelhas se levanta da cadeira, se volta para a plateia e gesticula com os braços para dar Que é o mal suas se não é um falas. excesso de bem? Como é que é? Veja por este lado. Se um homem canta uma bela balada, trata-se de uma obra de arte. Mas se ele continua cantando por mais de 3 horas, é um pé no saco. Isso aí. Os dois atores que estão ao fundo de veste branca se assustam com o grito do ator. O mais rápido possível. Tudo O bem. ator de vestes Deixe que me tirem vermelhas a vida. aponta o Mas dedo saibam indicador que para jamais cima e faz abandonarei os meus movimentos princípios dramáticos. de direito e de justiça para todos. Não chore, Agatha. Não estou chorando. Foram umas cebolas que descasquei pra patroa. Para o homem do intelecto, a morte não é um fim, mas um começo. Como disse, O ator de vestes vermelhas vagueia de um lado para o outro no palco com um aspecto de preocupado. Que o homem não existe antes de nascer? isso mesmo. Assim como deixa de existir depois que morre, hã? Absolutamente verdadeiro. E daí? Daí que estou um pouco confuso. Você sabe que só me serve carneiro nessa prisão e muito mal temperado. Os homens identificam a morte como fim, por isso a temem. O ator de vestes vermelhas suspira e senta na cadeira novamente. De não ser. O que não é, não existe. Onde a morte não existe. Só a verdade existe. Mas o que é a verdade, senão a confirmação de si mesmo? O ator de veste vermelha está sentado, olhando para a plateia. Os dois atores mais ao fundo de vestimenta branca estão olhando para o ator que está sentado. Verdade, logo existe. Ei, estou frito! O ator então levanta rapidamente da O que cadeira. deve fazer comigo? Fazer eu tomar esse... É o quê? Lembra daquele líquido escuro que atravessou a sua mesa de mármore? Aquilo. Basta uma colher. Mas eles terão um frasco cheio, no caso de você derramar um pouco. Será que vai doer? Vão lhe pedir que não faça uma cena para não perturbar os outros prisioneiros. Certo. Eu disse a eles que você morreria bravamente para não renunciar aos seus princípios. Sem dúvida, ninguém sequer mencionou a palavra exílio. Desde o ano passado decidiram não exilar ninguém. Muita burocracia. Certo. E o que há de novo lá fora? Tudo bem. Assim, cruzei na rua com os isósceles. Eles estavam bolando um triângulo infernal. Que barato. Olha, eu vou ser franco com você, eu não quero ser executado. Eu sou muito jovem pra morrer. Mas essa é a sua chance de morrer pela verdade. Você não está entendendo, Agatha. Sou um apólogo de verdade. Mas é que eu fui convidado para um almoço em Esparta, na semana que vem. E a minha vez de levar os drinks, eu detestaria faltar. Você sabe como são os espartanos. Eles vivem a fim de brigar. Será nosso mais sábio filósofo um covarde? De jeito nenhum. Mas também eu sou um herói, marca a coluna do meio, sei lá. Você é um verme. Aí. Mas não foi você que provou que a morte não existe? Olha, eu não andei provando
monte de coisas nessa vida. Como acha que consigo pagar o aluguel? Mas você disse umas pequenas observações ali, algumas grandes teorias aqui, e às vezes alguns ditados e máximas. Paga melhor que colher azeitona. Mas não vamos exagerar. Você disse tantas vezes que a alma é imortal. E é. Pelo menos no papel. Esse é o problema da filosofia. Não funciona tão bem depois da aula, ou seja, na vida real. E as formas eternas? Você disse que tudo sempre existiu e sempre existirá. Novamente, o ator de vestes vermelhas voltado para a plateia gesticula com os braços para expressar o que ele está dizendo. E aquele Lero dizendo que morrer é a mesma coisa que dormir? Eu sei, Agaton. Mas acontece que se você está morto e alguém grita, hora de acordar! É meio difícil encontrar as sandálias embaixo do carro. Entra neste momento à direita do palco um ator que está vestindo uma túnica preta e um capuz cobrindo todo o seu rosto. Ele segura uma taça cheia de vinho e se posiciona à esquerda do ator de vestes vermelhas. Neste momento, O ator de vestes vermelhas, em um movimento de pânico, sobe rapidamente na cadeira que está atrás dele. O ator de túnica preta e capuz tenta insistentemente dar o vinho ao ator que está usando vestes vermelhas. O ator entra rapidamente pela esquerda do palco e traz uma mensagem em suas mãos. Os atores olham O assustados. Senado votou de novo. As acusações foram levantadas. Você foi considerado inocente e será publicamente O ator de reabilitado. vestes vermelhas levanta o braço rapidamente, mas volta à sua posição normal. Ele desce da cadeira devagar. Sou um homem livre. Livre! E ainda serei reabilitado. Simers, depressa. Peguem a minha bagagem. Preciso falar com Pitágoras antes que ele resolva aquele seu absurdo teorema. Mas antes, eu escreverei para vocês uma pequena... Pô, isso aqui é um final inesperado? Será que o Senado sabe o que está fazendo? A parábola é o seguinte. Um grupo de homens vive numa caverna escura. Nunca viram a luz do sol. A única luz que possuem são das velas que usam para iluminar a caverna. E onde arranjam as velas? Já estavam lá. E não me amole. Caverna e tem até velas. Você quer ouvir a parábola? Ok, mas Andirola, está demorando muito. Então, um dia, um dos habitantes dá um pulinho pra fora e vê o mundo. Com aquele sol de derreter catedral. Em toda a sua luminosidade. E quando volta para contar aos outros, ninguém acredita. Não, ele não conta aos outros. Rapidamente, os atores de veste branca correm para agarrar o ator que está usando vestes vermelhas. O ator de túnica preta e capuz insiste em derrubar o vinho na boca do ator que está com vestes vermelhas. E só um copo de iogurte consegue me acalmar. O ator de vestes vermelhas bebe então o vinho e as luzes se apagam. Os atores da peça se retiram do palco. Em seguida, todos os atores das peças voltam em uma fila da esquerda para a direita. Voltados para a plateia, eles agradecem. Eles se curvam em agradecimento à plateia e dão a volta ao palco. Voltam à frente novamente e agradecem mais uma vez. Todos os atores dão as mãos novamente e se curvam mais uma vez para a plateia.
A atriz, que está ao centro do palco, usando um vestido longo vermelho, faz agradecimentos. Uma salva de palmas para o teatro brasileiro, uma salva de palmas para Antunes Filho, uma salva de palmas para o Teatro Duval e uma salva de palmas para o nosso diretor, Valério Perini. A câmera gira para a esquerda e foca no diretor, que está descendo na lateral do teatro para subir ao palco. O diretor usa uma camisa comprida jeans escura, uma calça preta e um tênis preto. Ele usa uma barba cheia em seu rosto e a sua cabeça é totalmente raspada. Certa cultura de ter feito esse projeto com os recursos da Lei Paulo Gustavo. Também todo o elenco que se preparou durante meses para fazer esse trabalho. A nossa equipe de filmagem que está registrando esse trabalho. Um telefone toca na plateia e todos riem. Principalmente o público, né? Encarecidamente, Principalmente o público, né? Porque isso é feito para vocês. É o que a gente tem para oferecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito. A câmera filma da esquerda para a direita os 9 atores que participaram de todas as peças. Os atores se retiram à esquerda do palco. As luzes normais do teatro se acendem e o espetáculo se encerra.